Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei que proibiu as saídas temporárias de presos para visitar familiares, conhecidas como saidinhas. Agora o trecho segue para a promulgação do Legislativo. Para rejeitar um veto, é necessário que 257 deputados e 41 senadores votem. No Congresso, a derrubada do veto recebeu 314 a favor da derrubada e 126 contra, e 2 abstenções na Câmara, e 52 a 11, que foi o resultado no Senado. Então foram 2 votações, uma na Câmara, 314 a 126, e outra no Senado, 52 a 11. A derrubada do veto representa uma derrota para o Planalto. Os governistas tentaram articular acordo para manter o ato, mas na noite de segunda-feira anunciaram que não havia combinado e que venceriam pelo voto. Durante a sessão conjunta, formada por senadores e deputados, o debate estava acalorado entre os congressistas, governistas e também o pessoal da oposição, sobre itens da pauta relacionados à segurança. Os governistas esperavam usar como moeda para preservar as saidinhas um veto do ex-presidente Bolsonaro, que tipificou como crime a disseminação de fake news. Em votação também ontem, como havíamos comentado no programa, o Congresso manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que impediu a tipificação de crime e disseminação de fake news com pena de até 5 anos. Foram 317 votos de deputados a favor e 139 pela derrubada. Como o veto foi mantido pela Câmara, não precisou passar pelo Senado. Foi uma dupla derrota, doutora. Ontem o Lula, acho que foi inchada, né? Exatamente, Santiago. Você trouxe 2 assuntos importantes, as fake news e as saidinhas. Falando das fake news, poxa, nós temos hoje legislações ordinárias, legislação, a Constituição Federal, que prevê aí quais são as medidas a serem adotadas, que o cidadão que se sente ofendido, quando é imputado falso crime, ele pode aí recorrer ao judiciário e propor as medidas para avaliar se aquela publicação nas redes sociais, na internet, em qualquer tipo de veículo, realmente é uma publicação falsa, que denigre, que causa um dano moral, que imputa um falso crime. Então, nós temos aí o Poder Judiciário para avaliar realmente se essas publicações são falsas, se denigrem e se é passível de dano moral. A fake news, na verdade, a palavra fake news foi original do antigo presidente Donald Trump, ele que utilizou muito essa palavra fake news e o mundo inteiro acabou adotando a palavra fake news. É muito complicado você deixar na mão do executivo avaliar realmente o que é um fato falso ou não, o que é uma fake news ou não, e extrair do Poder Judiciário. Eu, particularmente, no passado, já tive uma publicação, já fui vítima de uma publicação nas redes sociais, eu recorri ao judiciário, a pessoa que publicou acabou sendo condenada por dano moral, a publicação foi tirada dos veículos de comunicação. Então, assim, tem o caminho, já existe legislação para isso, com relação às fake news. Então, a pessoa que se sente ofendida pode recorrer ao judiciário, pedir um dano moral, pedir para que uma retratação no mesmo veículo que foi divulgado. Então, acho que realmente eu duvidaria de como funcionaria esse controle administrativo. Com relação às saidinhas a gente sabe que está na lei de execuções penais. As saidinhas hoje, ela ocorre para o preso que cumpre em regime semiaberto, ele tem um bom comportamento e ele pode usufruir das saidinhas. São 7 saidinhas anuais, né? Que são Ano Novo, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados. Acontece que a estatística dos últimos 5 anos, cerca de 3 mil presos acabam não retornando aos presídios, né, às casas de detenções, principalmente presos de maior periculosidade, que estão presos em Tremembé, que fizeram uso da saidinha e não retornaram. Então, esses presos acabam aí
ficando foragidos e acabam, claro, cometendo novos crimes na sociedade. A proposta de derrubar o veto presidencial realmente foi fantástica. Está na hora realmente de acabar com as saidinhas. Embora a lei de execuções penais ela admita as saidinhas. Ô, doutor Fábio, são dois assuntos, né, que nós estamos acompanhando aqui, justamente a tal da saidinha, né, que faltava essa votação e agora veio. O pessoal lá do Senado e o pessoal da Câmara não toparam, e também a derrota da questão da fake news, né, de não derrubar o veto do presidente, foi optado por isso. Eu fico aqui numa dúvida, porque parece que é uma outra Câmara e um outro Senado que nós temos, perto do que nós estávamos vendo há pouco tempo atrás. O pessoal até reclamava que o STF estava até entrando em ação por falta de um Senado, por falta de uma Câmara, né? Justamente por deixar a bangu, como se diz aí na gíria. E hoje a gente vê que, pelo menos nessa votação de ontem, todos eles estavam afinados em trazer essa proposta, que era o que o povo estava clamando, nas duas. Então foi uma vitória do povo, podemos dizer assim, porque a grande maioria queria justamente isso, que a saidinha fosse tirada e que se mantivesse esse veto do Bolsonaro, ou seja, que não criasse uma pena para algo que não é nem lei. Fake news não é lei. Então como é que vai criar uma pena? Então, quer dizer, parece que está tudo 0-0. Isso é reflexo do quê, doutor? Essa presença maciça aí da Câmara e do Senado votando a favor do povo. É questão do ano eleitoral que vivemos ou não? Foram duas derrotas, né, importantes do governo federal, com o veto à lei das fake news, da saidinha, enfim. E o Senado e o Congresso, Senado e o Congresso, afinados de fato, né? Mas a política é muito dinâmica, né, Santiago? Então tem muitos interesses ali. Quem dera fosse que esses interesses, na maioria, fosse para nós, povo, mas a gente sabe que, infelizmente, não é. A política é muito dinâmica, às vezes, quando alguém pretende alguma coisa, quer seguir numa linha e não consegue, então vota contra ou vota a favor para fazer aquilo moeda de troca. Infelizmente, a nossa política ainda é assim, precisa ser combatida, porque a gente também não pode generalizar que todos os políticos são assim, né? Mas, infelizmente, ao meu ver, ainda uma grande maioria é assim. Mas falando especificamente dos dois casos, essa lei da fake news, de fato, ao meu ver, era muito difícil de passar, Santiago, porque uma pena muito pesada e muito difícil de você fazer uma análise do tipo de disseminação de notícia falsa. Existem vários graus, né? Em massa, ou simplesmente uma mentira pontual. Então, seria muito difícil uma lei dessa passar. E, como bem lembrou a doutora Luciana, já existe na legislação, por exemplo, no Código Penal, os artigos 138, 139, 140, que trata da calúnia, difamação calúnia, difamação e injúria. E também não podemos nos esquecer que o Código Eleitoral, que é uma lei de 65, mas que teve uma nova redação em 2021, ela prevê essa situação que diz o seguinte, artigo 323, divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multas. Ou seja, já existe, além do Código Penal, essa previsão no Código Eleitoral. Então, claro, as pessoas que se sintam prejudicadas podem recorrer ao judiciário, inclusive na esfera civil, reclamando indenização. Então, na verdade, de fato, muito difícil teria passado essa legislação por esses motivos aqui que eu pontuei. No que diz respeito à saidinha, Santiago, eu tenho ainda minhas dúvidas se isso vai ser, de fato, muito importante. Porque, veja,
em época de eleição sempre existiu isso, é um populismo penal. Então, os políticos vão nessa linha. É claro que a população clama, mas às vezes ela não sabe que é um índice muito pequeno de pessoas que não retornam aos presídios, né? Como a doutora bem falou, existe a lei da execução penal, que prevê isso, e o nosso sistema é de ressocialização. Tanto é que quando você faz um pedido em nome de um preso ao juiz da execução criminal, você tem que se dirigir ao seu cliente como reeducando, ou seja, o próprio nome já diz, é uma pessoa que está sendo reeducada, e a ressocialização. E também as saídias são 5 por ano, de 7 dias. Elas são para presos que já estão cumprindo pena no regime semiaberto, né? Que são presos que já cumpriram uma boa parte em regime fechado, e para aqueles também que já começam o início da pena no regime semiaberto, ou seja, são presos de menor periculosidade. E, doutor, isso aí seria a via de regras, né? Mas a gente vê estupradores e assassinos sendo soltos também na saidinha. Então, na verdade, o que acontece? Lógico que de toda a grande população carcerária que volta, a notícia, por óbvio, é aquele que não cumpriu o que deveria, né? Veja, não estou dizendo aqui que não possa, de alguma forma, melhorar. É uma dúvida que eu tenho, que eu não sei se isso vai ser, enfim, a melhor maneira de se tentar resolver o problema. Eu acho que a gente tem que atacar a causa, né? E não simplesmente uma coisa meio que paliativa. Mas, enfim, isso era de discussão para muito tempo. Agora, foi outra derrota do governo, né? Agora, os especialistas também em segurança pública têm um receio que isso possa tensionar o sistema penitenciário de uma forma que pode também acarretar alguns problemas. Enfim, vamos ver como é que anda a carruagem, né? Ari, o doutor Varga, o Fábio Varga, é impressionante que ele traz realmente como a lei fala, né? Ele traz isso para o programa numa análise dentro de um debate. É algo muito difícil. E até nos permite, em alguns momentos, corrigir algumas derrapadas da lei como essa, né? A saidinha, justamente, concordo em número, gênero e grau, pelo que o doutor falou. Se ela fosse cumprida dentro do escopo que ela foi criada, sem problema nenhum, porque já são pessoas que vivem no semiaberto, enfim. Então, esse direito não é nada mais do que algo que eles já tenham, né? Agora, quando a gente vê estupradores, quando a gente vê assassinos, quando a gente vê criminosos de outro nível sendo favorecidos pela saidinha, a gente vê um escorregão tremendo aí da justiça, né? Como é que você analisa essa derrota dupla do governo na questão da saidinha e da fake news? Porque, quer dizer, não caiu o veto do Bolsonaro, então, vamos dizer assim, a mentira continua nas redes sociais, mas hoje tem como combatê-la também dentro do meio legal. E por que não se combate, né, Ari? Então, a gente está chegando num nível de país que a gente vai ter que fazer uma lei para dizer o seguinte: olha, essa lei aqui é para funcionar, essa aqui é a lei que pega e a lei que não pega. Aí, olha, tem essa lei aqui, mas olha, a partir de agora essa lei não funciona. E aí, quando o Congresso, e a gente já falou isso aqui, né, no seu programa recentemente até, né, por que o Supremo legisla? Porque o Congresso não faz nada. Aí o Congresso fica assim, olha, vamos ver, vamos conversar, vamos discutir e tal, e fica anos. Aí daqui a pouco vem, olha, inconstitucional. Porque fica aquela coisa, vou fazer uma lei para aquela outra lei funcionar ou para não funcionar. Então vira, que nem o José Simão fala, vira o país da piada pronta, né, Santiago? Acho que a gente tem que entender que tem determinadas coisas, e é uma pena que o Congresso esteja numa fase muito reativa, que ele só legisla quando vai lá o judiciário e peita, ou então quando quer comprar uma briga com o presidente. A gente, infelizmente, está vendo o governo derretendo, né, o executivo derretendo por N questões, né, então a gente tem aí, né, várias promessas que não foram cumpridas e aí acaba gerando esse desconforto, e aí o Congresso, claro, está surfando nessa linha aí por conta da desaprovação do governo, tá, o executivo está realmente num momento muito, muito delicado, e aí o Congresso faz esse tipo de coisa. Claro, não há dúvidas que, do ponto de vista de apelo popular, tanto uma como outra são questões importantes, que eu acho que é quase unânime, né? Se a gente fizer uma pesquisa hoje, quem que é a favor, né,
São poucas pessoas. Talvez um especialista que fale, olha, mas tem isso aqui, tem aquilo lá. Agora, se a gente for pensar na prática, né, para o cidadão comum, o cara que tem bom comportamento na cadeia pode sair nessas datas. E aí o cara com bom comportamento tem cometido os crimes que têm acontecido, lógico que por causa dessas pessoas todos pagam. Né? Não vão entrar no mérito, de repente, um pai de família que foi preso por alguma questão e que até merecesse, de repente, sair, porque realmente pode ser que já tenha se, digamos assim, entre aspas, se corrigido, mas aí na hora que você libera uma pessoa e ela comete mais crimes, fica muito claro que não tem como libertar mais as pessoas. Então é óbvio, né, que essa questão, por exemplo, da saidinha é um apelo popular muito forte e, para mim, mais do que aprovar ou do que derrubar vetos e tal, é aquela coisa de comprar uma briga entre os poderes, porque na prática o legislativo está sendo acusado de não fazer o seu papel e aí vem o Supremo e fala, olha, isso é inconstitucional, e aí fica uma briga entre os três poderes, e particularmente para mim, quem está mais perdendo nesse momento é o Executivo, porque não sei se os meus colegas aqui têm a mesma percepção, mas a sensação que dá é que esses últimos anos do governo federal vão ser sofríveis, porque a sensação que dá de uma sensação de final de feira enorme, pelo menos para mim, eu já estou sentindo o cheiro dos legumes estragados.